Olá pessoal, vamos fazer mais um tutorial da disciplina, o PCC da disciplina História da Educação. Esse é o segundo exemplo, é um pouco diferente do primeiro. Alguns colegas me solicitaram, me solicitaram ajuda, então eu vou fazer esse tutorial como exemplo, tá pessoal? Vamos lá. Vamos aqui para o desenvolvimento. Escolha um livro de história que está sendo trabalhado por alguma criança que você conheça. Caso não tenha uma criança em idade escolar, busque um livro didático em uma biblioteca de uma escola perto de sua casa. Você pode aproveitar o estágio em educação básica para realizar essa atividade. Com o livro em mãos, comece a observar os seguintes pontos. Características que evidenciam o modelo de formação dos sujeitos e das sociedades. Exemplos de fatos e situações que se destacam da história da educação no Brasil e no mundo. A existência de um diálogo interétnico exposto implícita ou explicitamente nos textos do livro observado. O diálogo interétnico diz respeito às relações e trocas entre os vários povos e etnias diferentes. O livro expõe contribuições dos povos e dos fatos históricos na constituição dos modelos de formação do sujeito e na instituição do conhecimento. Nessa atividade, você pode optar por escrever um relatório ou realizar um vídeo explicando todos esses itens de A a E. São essas 4 perguntas que ela pede para a pessoa desenvolver, para a pessoa esclarecer com base em um livro, certo? É basicamente isso que ela está pedindo. Então, aqui vamos para fazer aqui o relatório, certo? Eu coloquei aqui a introdução, né? Eu comecei aqui um parágrafo como exemplo, certo? Mas aí você pode fazer uma síntese, fazer aqui um parágrafo introdutório. E em seguida você vai desenvolver os 4 pontos, né, que ela está pedindo. Certo? Então eu peguei essas mesmas perguntas, né, que estão aqui, que ela colocou, e colei aqui no Word, certo? Essas mesmas perguntas. Então, gente, como a gente está em meio a uma quarentena, uma pandemia, tudo fechado, eu acredito que não tem nenhuma biblioteca, né, disponível no momento, a não ser online, um livro em PDF, ou se você tiver um livro em casa, né? Então, fica a seu critério, tá? Esse exemplo aqui eu fiz da própria aula, da própria disciplina. Como eu não tenho livro em casa e também não tem biblioteca disponível no momento, eu resolvi fazer esse exemplo com o livro da própria disciplina, certo? Então, eu vou esclarecer alguns pontos aqui para você poder fazer o seu trabalho, dar continuidade aí na sua casa. O primeiro ponto, né, que você vai desenvolver. Característica que evidencia o modelo de formação dos sujeitos e das sociedades. A característica mais atual diz respeito à existência de indivíduo mais crítico, reflexivo na sociedade, né? Porque assim, antes, primeiramente, os alunos não eram tão ativos. Hoje em dia, os alunos são bem diferentes, né, de antigamente. Então, você vai ver isso direitinho e vai abordar aqui. Você vai explicar sobre isso, tá certo?
B. Exemplos de fatos e situações que se destacam da história da educação no Brasil e no mundo. Você vai verificar, né, no caso aqui eu estou falando, né, sobre a mesma disciplina, eu peguei o livro da disciplina, então aqui eu estou abordando a reforma protestante, pode ser a reforma, pode ser outro fator, né, que tenha acontecido na história, você vai identificar e vai colocar aqui, certo? No ponto B. O ponto C é a existência de um diálogo interétnico exposto implícita ou explicitamente nos textos do livro observado. Então, você vai encontrar, né, no livro, ou nas aulas, você vai encontrar sobre o diálogo e trocas culturais, entendeu? A união, né, de um povo, você vai identificar isso e vai falar aqui, certo? Pode ser também, né, quando os portugueses chegaram no Brasil, tem vários exemplos, né? Aí você vai colocar aqui, você vai identificar tudo direitinho, certo? O ponto D. O livro expõe contribuições dos povos e dos fatos históricos na constituição dos modelos de formação do sujeito e na instituição do conhecimento. Então, coloquei assim: identifique alguma parte do livro que escolheu e exemplifique a questão de uma das instituições, de como as instituições de conhecimento modificaram o pensar do homem ao longo dos anos, certo? Você vai ver isso no livro, né? E vai identificar aqui, certo? Como as instituições modificaram o pensamento, o modo de pensar do ser humano ao longo desse tempo, né? Da história. Aqui é a conclusão. Na conclusão, deixe claro o fato de como a educação vem sendo modificada ao longo dos anos, tendo em vista as novas teorias surgidas e os novos documentos legais. Que aí no final você pode citar, né, a BNCC e suas diretrizes nos dias atuais. Começa lá do início e vem até as diretrizes. Então é isso, pessoal. Basicamente, logo em seguida as referências. Certo? Aqui é só mesmo uma explicação de como você pode desenvolver o seu relatório, certo? Espero ter ajudado e até a próxima.